Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Hayessará, que está em Gênesis 23:1 até o 25:18. E hoje eu quero tocar num assunto que eu acho que é muito interessante dentro desta porção da Torá. Nós vamos ter a vida de Sara, a Parashá. O nome da Parashá é a vida de Sara, falando da morte dela, ok? Isso mostra pra gente que a vida existe em dois níveis. Não só no nosso nível, digamos assim, físico, mas também no nível imaterial, no nível espiritual. Então, na realidade, conta-se a vida de Sara em dois níveis, no seu tempo em que ela passou na Terra e o início da vida dela no Olam Rabá, no mundo vindouro. E o que é importante sobre isso? Que após a morte de Sara, Abraham vai buscar uma noiva para seu filho Isaac. Lembrando que Isaac é o segundo dos nossos patriarcas. E ele vai, então, buscar o seu servo Eliezer para que ele vá até a casa dos seus parentes a fim de poder trazer uma noiva para o seu filho. E esse é o tema da Parashá, buscando a noiva. Então nós vamos falar hoje de uma forma bem direta sobre buscando a noiva. Quando nós tomamos, então, o texto da Torá que fala sobre isso, há um pacto entre Abraham e Eliezer, que é o enviado de Abraham, que é o pai, que vai buscar uma noiva para o seu filho. E isso também é uma coisa muito interessante, porque nós temos um paralelo entre Hashem e Yeshua e o Ruach Kodesh, para que a noiva seja preparada para o filho. Veja bem, então nós vamos ver algumas coisas na Parashá que vão nos dar algumas pistas. Depois eu vou falar sobre a preparação do casamento judaico e vamos fazer algumas aplicações nas escrituras. Então a primeira coisa é que há um pacto feito entre Abraham e Eliezer, o servo que vai ser enviado. E ele diz assim, vai buscar uma noiva para o meu filho na casa da minha família, ou seja, a noiva precisa ser da família do pai, para o filho. Não pode ser de uma família estranha. Então, aqui temos um princípio, já que precisa ficar muito bem compreendido aqui. Eliezer é enviado até a família de Abraham. E no caminho, Eliezer faz uma oração ao Eterno e dá ao Eterno algumas diretrizes para que ele possa reconhecer entre as moças da cidade para onde ele vai, aquela que seria a noiva de Isaac. Ok. Então há toda uma preparação para que Eliezer possa, ao chegar ao seu destino, discernir quem é a noiva. Ok? E por que tudo isso? Porque Eliezer não pode errar em sua escolha. Essa moça, ela precisa ser da família de Abraham e ela precisa ser a pessoa certa para se casar com Isaac. Daí temos um princípio de que quando um jovem ou uma jovem vai escolher o seu futuro cônjuge, essa pessoa precisa ter características que possam então colocá-los em contato para que isso gere bênção no casamento. A gente não pode se casar com a primeira pessoa que a gente vê, ou com aquela que a gente julga ser a mais bonita. Não. A noiva precisa ser escolhida por quem? Pelo Eterno. Tem um conceito dentro do judaísmo que nós chamamos de Beshert, que é a alma gêmea.
para cada pessoa que está na Terra, há uma alma gêmea. Aquela que quando nós encontramos, ela se conecta conosco e faz com que a nossa vida seja conduzida de forma a alcançarmos os objetivos do eterno. Lembrando que a nossa alma gêmea não pode nos separar do eterno. Ela precisa nos levar para próximo dele. Então, antes de escolher alguém, ore e peça orientação àquele que conhece a tua alma gêmea, para não se cometer um erro. Porque quando se comete um erro, para consertar é pior do que esperar para fazer a coisa certa. Erros muitas vezes custam caro. E acertar pode até demorar, mas o resultado depois traz shalom e coloca a pessoa no patamar desejado. Bem, vamos então ao evento que aconteceu quando Eliezer chega na cidade onde estava a noiva, a futura noiva de Yitzhak. Ele chegou com os seus 10 camelos, que ele foi com uma comitiva, né, para poder encontrar essa moça. E ele chegou na cidade de Naor, junto a um poço, porque os camelos tinham feito uma viagem, todos estavam cansados, inclusive ele e as demais pessoas que estavam com ele. Então, quando ele chega ali, ele já tinha feito uma oração, ele diz assim, olha, eu quero que a pessoa que seja a noiva, a futura noiva, né, ele chega ali e faz essa oração dizendo, essa futura noiva precisa ter tais e tais características. Ela precisa ter um coração bom, precisa ser uma mulher benevolente. Ok. E aí, quando ele chega ali, se aproxima daquele lugar para poder parar, colocar os camelos em posição e beber água, chegou uma moça que se chamava Rivka, que era filha de Betuel, filho de Milcá, a mulher de Naor, irmão de Abraão. Ou seja, a moça que se aproximava já era da família de Abraão. Isso já é um milagre. Pense bem, já é um milagre. E aquela moça que se aproxima, ela era muito formosa à vista, virgem. E o texto da Torá diz, a quem homem não havia conhecido. E ela vai até a fonte, enche o seu cântaro e sobe. Então esse servo de Abraão chega e fala para ela assim, posso beber um pouco da água do teu cântaro? Ela diz, bebe, meu senhor. E ela baixa e dá de beber a Eliezer. E aí ela diz o seguinte, espontaneamente, tirarei também água para os teus camelos. E aí ela vai correr até o poço e tirar água para os camelos. Lembrando que um camelo, ele pode beber até 70 litros, tá? Então, se eram 10 camelos, era muita água. Muita água que essa moça tinha que tirar para dar de beber para os camelos. E aí ela tira a água e vai colocando no local apropriado para que os camelos bebessem. Pacientemente, Eliezer fica aguardando, porque ele está vendo a sua oração se cumprir diante dos seus olhos. E algumas pessoas podem até dizer assim, nossa, mas esse camarada, ele era muito folgado, né? Deixou uma mocinha tirando água para os camelos dele, enquanto ele ficava de braços cruzados, olhando ela fazer isso. Você sabe por que ele fez isso? Ele precisava ver o cumprimento total da oração dele. Ele não podia atravessar aquela situação. Ele tinha que fazer isso mesmo, ele não podia ter outra atitude. Ele precisava ver se essa moça tinha um coração bondoso.
Irmãos, quantas vezes nós começamos a ver os sinais de uma bênção e nós já corremos e dizemos assim, é isso. Não pode, ele tinha que esperar para ver a consumação plena da sua oração. Misericórdia. Quando ela termina de tirar a água e dá para os camelos, então ele vai chamar ela para conversar. Mas eu queria te mostrar uma outra coisa aqui que eu acho bem interessante no texto. O nome Rivka em hebraico, ele também pode significar uma corda com laço. E uma corda, ela serve para amarrar uma pessoa. O objetivo aqui era que Rivka amarrasse o coração de Isaac junto ao dela, sem conhecê-lo. Ok? Nós estamos no processo da busca da noiva, ela ainda não encontrou com o noivo. Então, nesse processo, ela, já no seu nome, ela tinha uma característica que iria ajudá-la a conquistar Isaac, tá? E ela tinha uma outra característica que era virgem, Betulá, tá? E essa palavra é a mesma palavra que vai definir Miriam, a mulher que vai dar à luz a Yeshua, ok? Então essa palavra aqui, ela significa que é uma moça, uma jovem, e ela é virgem. Ou seja, nenhum homem tocou o texto da Torá, diz isso. Então, pela tradição judaica, ela deveria ter 13, 15 anos. Se nós, hoje, ocidentais, falarmos assim, nossa, mas Isaac já tinha mais de 50 anos nessa época, como que ele vai casar com uma moça dessa? Isso é pedofilia. No Oriente as coisas não funcionam assim. Tá? Então, as esposas dos patriarcas, via de regra, eram mais jovens. Tá? A única exceção é Abraão, que ela tinha 10 anos só de diferença dele. Sara. Mas as outras não. A diferença era grande. Tá? E isso era uma coisa muito normal e ainda hoje é normal isso acontecer. Tá? E quando Eliezer então viu que tudo aquilo havia acontecido, quando os camelos acabaram de beber água, então Eliezer toma um pendente de ouro de meio ciclo, 2 pulseiras para as mãos de Rivka, tá? E disse para ela, de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Então ela dá o relatório, ela vem falando sobre a sua família. E ela também falou assim para ele, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo assim, olha, o senhor com os seus camelos é muito bem-vindo na nossa casa. Ela era dona da casa? Não. Ela tinha pai, irmão, mãe, mas ela já tinha uma característica, além de ser bondosa, ela era hospitaleira. Era uma verdadeira serva do Eterno. Veja que essas são características da noiva. Presta atenção nisso, por favor. Nós estamos delineando aqui algumas características da noiva. Ok? Então, o Eliezer, quando viu isso, ele ficou tão maravilhado que ele se inclinou, adorou ao nome do Eterno e disse, puxa vida, o Eterno me guiou no caminho na casa dos irmãos do meu Senhor, foi bondoso comigo até aqui. Então, ele, naquele momento, havia encontrado a noiva, só que ele precisaria conversar com os pais da noiva. Então, ele vai ser levado para a casa dos pais da noiva, tá? Então, quando Rivka chega em casa e conta para os seus pais e para o seu irmão o que tinha acontecido, Lavan, o irmão dela, corre ao encontro daquele varão à fonte. Por quê? Ele ainda tinha que ajeitar os camelos para poder sair, né? Ela indo sozinha,
ela teria uma rapidez muito maior do que ele com 10 camelos, com todo aquele aparato para os animais poderem levantar e começar a caminhada. Então, Labão vai até lá, encontra-se com ele para conduzi-lo até a casa, até a sua casa, ok? Quando ele chega na casa do pai da noiva, eles colocam um jantar para ele. Só que ele disse assim, eu preciso primeiro falar. Eu preciso dizer qual é o objetivo da minha vinda até aqui. Veja que esse homem não falou, vamos comer primeiro, depois a gente conversa. Não. Ele tinha uma missão. E isso é algo importantíssimo. A missão dele vem em primeiro lugar. Depois ele vai se preocupar consigo mesmo. Então agora, ele faz aquele relato para a família de tudo que ocorreu desde a saída da casa de Abraão até aquele momento. E ele disse, olha, eu conversei com meu senhor, e meu senhor me disse assim, ele perguntou para Abraão, porventura me seguirá a mulher? E Abraão disse, ela não te seguir, você está livre do seu juramento. Mas não traga uma outra mulher para o meu filho. Quando eles ouviram isso, Labão e Betuel disseram o seguinte, do eterno procedeu esse negócio. Ou seja, o irmão e o pai concordaram que a chegada dele ali era a providência divina alcançando aquela família. Então ele disse assim, nós não podemos te falar mal ou bem. E aí, eles, no dia seguinte, eles passam a noite ali, obviamente, para poderem descansar com os animais. No dia seguinte, quando ele ia se levanta, ele disse assim, eu vou embora e vou levar a moça comigo. E eles então chamam a Rivka e fazem uma pergunta para ela. Gênesis 24, 58 diz assim, e chamaram a Rivka e disseram, irás tu com esse homem? E ela respondeu, irei. Então você veja que desde o momento em que Rivka encontra com Eliezer até o dia seguinte, essa moça ficou raciocinando, pensando no que tinha acontecido. Ela começou a ter no seu coração a ideia do que poderia acontecer com ela, indo para a casa de Isaac. Isso é muito importante a gente entender agora. Veja, ir agora para a casa de Isaac, Abraão, ok? Que era o pai, estava com Isaac. Então, indo para a casa de Isaac, estava indo para a casa de Abraão. Ela saberia que a sua vida não seria mais a mesma. Haveria uma grande transformação. E, uma coisa que a gente precisa ver, a família que está enviando Rivka vai enviá-la debaixo de uma bênção. Gênesis 24, 59, 60 diz assim, então despediram a Rivka, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus homens, e abençoaram a Rivka e disseram-lhe, ó nossa irmã, sê tua mãe de milhares e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Eles estavam profetizando que Rivka seria uma moça fecunda. A gente vai ver lá na frente que ela era estéril. Mas veja que a profecia da família fala sobre fecundidade. Olha que coisa espetacular essa aqui. Porque a noiva, ela não pode ser estéril. A noiva tem que gerar. E neste caso, esta noiva é fecunda. A fecundidade de Rivka vai aparecer muito tempo depois. Porém, ela vai se encontrar com Isaac. Ela vai encontrar-se com seu futuro marido. E quando isso ocorre, Isaac está num lugar especial, fazendo algo especial. Isaac está no campo, orando. 3 horas da tarde aproximadamente. O encontro do noivo e da noiva vai se dar num momento em que, segundo a Torá,
Segundo a tradição, são os momentos em que acontecem os maiores milagres, às 3 horas da tarde. Inclusive, foi o horário em que Yeshua morreu. Então, esse é um horário que tem uma conotação profética muito intensa. Ok? Então, eu quero agora tentar mostrar para você algumas outras coisas que eu acho muito interessantes. Porque todo esse relato que eu estou fazendo aqui vai encaixar dentro do casamento judaico. Quando Rivka se encontra com Yitzhak, ele ama Rivka e o seu coração é confortado pela perda da sua mãe. Então, temos uma coisa aqui muito legal. O amor cura feridas. O amor cura feridas. Neste caso de Yitzhak, ele havia perdido sua mãe. Só quem perdeu a mãe sabe como é difícil. O coração fica dilacerado. E aí o que a gente faz? A gente chora. E no choro, coloca tudo para fora. Mas tem que chegar algo ou alguém para poder confortar esse coração. Rivka chega nesse momento para poder trazer esse conforto, esse consolo para Yitzhak. E quando eles se encontram, Yitzhak leva-o para a tenda da sua mãe e ele a ama e eles são felizes. Então, Rivka ela vai ser colocada como agora a matriarca da família, no lugar de Sara. Veja a importância disso. Então, quem é a noiva? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas como é que é o processo do casamento? O sistema do casamento ele começa com um arranjo, né? O pai do noivo combina, então vai lá com o pai da noiva para combinar. E eles preparam tudo para que os dois possam finalmente se encontrar. Então, o arranjo e a preparação estão funcionando aqui, no caso de Eliezer, só do lado de Abraham. Quando Abraham combina com ele, envia ele já com os presentes e as condições, tá? Que seria o contrato de casamento, ok? Então, o que vai ocorrer depois? Vai ocorrer a busca da noiva. Então, depois que foi feito a preparação e o arranjo, ou o arranjo e a preparação, sai-se em busca da noiva. Então, a noiva ela precisa ser encontrada para que depois de encontrada, ela possa ser levada para o noivo. E aqui eu estou dizendo passo a passo, eu estou acelerando para você poder entender isso. Porque depois vai ter a cerimônia no momento que eles se encontram. Tem a cerimônia. E no casamento judaico tradicional, não tem namoro, não tem noivado. Quando os pais combinaram tudo, os dois já estão prometidos um para o outro. Então não tem essa, eu vou conhecer, vou saber, vou tirar um pedaço aqui, vou ficar com ela. Não tem nada disso. Tem sim um arranjo que é feito entre os pais. Aí você vai falar assim, Rabino, mas misericórdia, como assim? Meu pai decidir com quem eu vou casar? Só que esses pais estão debaixo de orientação do Eterno, orando, buscando a face do Eterno durante anos a fio, pedindo ao Hakadosh Baruch que prepare um cônjuge para o seu filho, para a sua filha. Não é uma coisa feita ao acaso. Há toda uma preparação. E no Oriente os filhos respeitam muito isso. No Ocidente é que é cada um por si, não é verdade? Aí eu gostei, vou lá e pego. Eu fico lá com a moça e depois levo para casa e aí a gente fica junto e tal, mora junto. Não tem nada disso. Aí, quando os dois vão se encontrar, na hora do casamento, tá? As duas famílias vão se confraternizar ali. E vai ter, depois do casamento, a festa. Então, na festa de casamento, irmãos, tem aquela coisa gostosa,
da alegria do noivo e da noiva terem se encontrado. Então você vai perceber que tudo isso em Yitzhak vai acontecer de uma forma rápida, um passo atrás do outro, e para que depois a noiva possa ir para sua casa, tá? E dentro, irmãos, da tradição judaica, os pais já ajudam nessa preparação, tá? Os pais, eles já colaboram com tudo isso, preparando para os seus filhos a casa, com mobília, com tudo. Ajudam os seus filhos para que quando eles iniciarem a vida a dois, longe das suas famílias, longe que eu digo o seguinte, não mais dentro de casa, obviamente, eles possam ter já um começo sem atropelos, eles já possam ter um começo mais tranquilos. Então isso é algo muito importante no casamento judaico, tá? Então tudo isso são as preparações. E quando a gente fala, por exemplo, do noivo e da noiva, a gente vai lá para a tradição judaica, a gente começa a entender quem que é a noiva. Pela Bíblia, Israel é a noiva. Então, se Israel é a noiva, como é que a gente pode entender hoje, a grosso modo, a igreja? Esses milhões de crentes em Yeshua, quem são eles? Você deve se lembrar, isso já foi dito por mim em alguns outros vídeos aqui, que a igreja, ela foi enxertada em Israel. Ela é parte de Israel. Muitos ainda não se deram conta disso. Muitos não se deram conta de que eles têm uma identidade judaica que está ocultada pelo tempo e pela história, até os dias de hoje. Mas isso é um assunto para depois. Então, como a igreja ela é parte da nação de Israel, ela pode ser enquadrada naquela parábola que Yeshua contou, que inclusive é uma parábola que se usa para falar sobre desviados, que é a parábola do filho pródigo. E a palavra pródigo, se você for procurar em português, o significado dela significa gastador, tá? Quem é o filho pródigo? Aquele camarada que saiu da casa do pai e foi ter uma aventura no mundo. Ele já pegou antecipado a sua herança. Esse filho, ele vai se contaminar com as coisas do mundo, porque a história contada por Yeshua diz respeito a uma família judaica. Vamos deixar claro isso, porque senão algumas pessoas vão dizer assim, não, mas isso aqui não se aplica, tá? Então diz respeito a uma família judaica, ok? Então, essa família judaica tem o pai e 2 filhos. Um fica junto com o pai, que é Israel, que não abandonou o Senhor, não abandonou os preceitos, continuou firme com as tradições e tudo mais. E outros são aqueles judeus que perderam as suas raízes, se contaminaram com o mundo, fazem aquilo que querem e se converteram a Yeshua. E de certa forma ainda continuam fazendo o que eles querem, não obedecendo em muitos pontos as escrituras, mas são filhos. Então, vai acontecer um momento na história que eles vão voltar, e nessa volta serão recebidos. E o filho mais velho, que esteve sempre lá, reclama, quem são esses? Quem é esse cara que está voltando agora? Hoje Israel não quer reconhecer muitas dessas pessoas, porque eles dizem assim, quem são eles? Viveram no cristianismo aí, até hoje, agora querem ser reconhecidos? Que negócio é esse? Então tem todo um processo por trás disso. Mas Israel é a noiva e a igreja, ela é parte desse processo da noiva, tá? De estar com a noiva. E uma coisa interessante é que a noiva, ela está conectada com o jardim, com o lugar onde o noivo vai levá-la para poder estar com ela para sempre.
E esse jardim, na Bíblia, é conhecido como o Gan Eden, tá? Onde, segundo a tradição judaica, hoje estão as pessoas que morreram crendo em Yeshua, os justos morreram, na esperança do Messias. Então, quando nós pegamos o livro de Cantares, ele tem um farto material, ele aponta de forma profética para tudo isso. Então, a tradição judaica diz assim: e o Senhor vestiu 10 trajes para simbolizar as 10 vezes em que chamou Israel de sua noiva. Então tem 10 ocorrências aqui, a maioria delas estão em Cantares e tem três delas em Isaías e uma em Jeremias. Eu vou só ler rapidinho aqui. A primeira é: já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva. Cantares 5:1. Vem comigo do Líbano, minha noiva. Vem comigo, Cantares 4:8. Jardim fechado és tu, minha irmã, minha noiva, manancial recluso, fonte selada. Cantares 4:12 e assim sucessivamente. Então, Israel, ele é chamado pelo Eterno em toda a Bíblia de noiva. Por isso que não dá para a gente dissociar Israel do Mashiach, porque o Mashiach, ele é o noivo. O Mashiach, ele é aquele que vem para buscar a sua noiva. Então a gente precisa entender que toda festa ela vai ter uma preparação para que isso possa acontecer. E os convidados vão ser chamados para o casamento. Então, quando Shlomo escreveu esse livro, Cantares, ele fala que essa noiva, ela vem do Líbano. E a palavra Líbano, ela está na mesma raiz da palavra Laben, que significa ser branco ou tornar-se branco. E a utilização dessa palavra nas escrituras tem um sentido ético de purificação, entendeu? Da pessoa se tornar santa. Então quem é a noiva? Ela tem que ser santa, ela tem que ser pura. Shaul fala disso, dizendo que ele estava preparando para o Senhor uma noiva imaculada, santa. E uma coisa interessante, irmãos, é que na raiz dessa palavra tem levoná, que é incenso, que é oração. A noiva, então, é aquela que ora. Também levená, que significa tijolo, ou seja, a noiva ela é composta de pequenos tijolos. E tudo isso a Escritura falou para a gente. A Escritura aponta para os judeus como parte deste processo. Ou seja, os judeus são a noiva que precisa orar, que precisa ser purificado, que faz parte de um edifício que nós chamamos de corpo, em todo o mundo, e que precisam se juntar, e a igreja precisa estar junto nesse processo de conexão. E aí a gente entende por que no judaísmo a gente ora 3 vezes ao dia. E na oração da tarde, às 3 horas da tarde, que é a hora do milagre acontecer. Esse tempo é um tempo precioso, em que a noiva e o noivo estão se conectando, ainda que de forma espiritual, mas está havendo uma conexão do noivo com a noiva. E Yeshua então olha para aqueles que estão orando nesse momento e diz: vocês são parte da minha noiva, eu estou ansiando para poder estar com vocês logo. E aí, tem uma coisa muito interessante. Yeshua nos fez assentar nos lugares celestiais, segundo Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, para que nós possamos receber essa glória com Ele eternamente. E isso significa que eu e você hoje, potencialmente, estamos sendo preparados para esse momento. Você entende isso? Tudo isso, irmãos, usando a linguagem das escrituras e dos nossos sábios, a noiva, ela arrebata o coração do noivo. Lá em Cantares 4:9 está escrito assim: tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa, tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. A noiva,
ela tem uma postura tão linda, tão santa, que quando ela olha para o Mashiach, ele diz assim, você roubou meu coração só com esse olhar. Você está entendendo? A personalidade da noiva, o caráter da noiva é tão lindo que só de olhar para Yeshua ele já diz assim, você é a minha amada. Ele não se apaixona, porque paixão passa. Ele ama a noiva. Ele tem aquele sentido de amor, de querer estar com ela, de querer passar tempo com ela, investir tempo com a noiva. E o livro de Cantares diz uma outra coisa que é muito interessante, no capítulo 4, verso 10, ele diz assim, que belos são os teus amores, ó irmã minha, ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. É engraçado, irmãos, que ele fala sobre esse amor que é belo, ele é melhor que o vinho, mas ele fala também desses bálsamos, do bálsamo e das especiarias, né? Fala do odor, o cheiro da noiva. E o que significa isso? Irmãos, o Mashiach, segundo a tradição judaica, ele vai reconhecer os seus pelo cheiro. Por isso Shaul diz que em todo lugar nós manifestamos o bom perfume do ungido. A noiva, ela cheira, ela exala o aroma da santidade do Eterno. O aroma que Yeshua sente e diz, é a minha noiva que está caminhando sobre a terra. É um aroma diferenciado, porque o pecado fede. A santidade produz um aroma gostoso. Porque a santidade está ligada à oração, e a oração, ela tem como simbologia o incenso. E quando o incenso era preparado e queimado, ele destilava um cheiro maravilhoso. Segundo o Midrash, em Jerusalém, quando era feito o sacrifício, o incenso era colocado, o cheiro do incenso alcançava uma boa parte da cidade de Jerusalém. Imagine isso. Imagine que coisa espetacular, irmãos. Então, quando nós falamos sobre buscar a noiva, nós estamos falando de um processo de preparo, mas que a noiva, mesmo estando na casa de alguém que não é uma pessoa totalmente justa, porque se você depois pegar a história de Yaakov, você vai ver que nós vamos falar sobre isso numa próxima paraxá. Lavan, que é o irmão de Rivka, o que ele vai fazer? Ele vai se mostrar um homem enganador, um homem ímpio. Mesmo ela estando nessa casa, ela não se contaminou com tudo isso. Olha que coisa espetacular. A noiva, ela está andando pelo mundo, mas ela não tem que se contaminar com as coisas do mundo. Nós podemos manter um padrão de santidade, ainda que estejamos vivendo no mundo. Por isso, a noiva, ela precisa se separar. Ela tem que ter a consciência de quem ela é e dizer assim, eu quero ficar separada desse mundo. Eu não quero me juntar com o lixo que o mundo está oferecendo. Esse sistema secular que quer nos assimilar, que quer dizer assim, não tem problema. Faz o que você quiser. Se você pecar, depois você vai e pede perdão para o Senhor. Não tem nenhum problema. Tem sim. Nós precisamos nos separar e manter a nossa santidade. Nós precisamos estar prontos buscando a face do Eterno. Por isso, é tão importante que a noiva seja preparada. E quem está fazendo todo esse papel de preparação é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para permitir que a noiva, então, seja depois entregue ao seu noivo, para Yeshua. E isso vai acontecer nos ares, quando nós tivermos sido arrebatados, vai acontecer o encontro nos ares, em que a noiva vai estar pura com vestes brancas, se encontrando com seu noivo celestial.
para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados. Ou seja, aquele que foi enviado, que é o Espírito Santo, tem feito o seu papel. A pergunta é, temos nós ouvido a voz do Espírito Santo? Temos nós parado para entendermos o que o Espírito Santo tem nos falado e para seguirmos esse caminho? Essa é uma boa pergunta e a resposta é individual. Mas eu gostaria que você hoje pudesse entender que há uma necessidade de estarmos preparados, pois estamos sendo preparados pelo Espírito Santo para um grande encontro com o nosso amado noivo Yeshua Mashiach. Amém? Que o Eterno nos abençoe nesse dia e que Ele permita que nossas almas, nossos corações e as nossas mentes sejam flexíveis para que possamos ouvir e obedecer à voz do nosso amado Espírito Santo e entrarmos no esquema de preparação da noiva em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para receber todas as nossas notificações e espalhe o trabalho que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque nós nos veremos no próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov,